Queridos amigos aqui presentes, aos que nos ouvem pelas ondas da Rádio Boa Nova e aos telespectadores da TV Mundo Maior, boa noite. É com imenso prazer que neste início de 2014 nos reunimos nesta casa bendita para estudarmos juntos as palavras e os ensinamentos do Mestre Jesus. Que Deus, em sua infinita bondade, nos ampare e nos auxilie para que absorvamos este aprendizado e os traduzamos em nossas ações cotidianas. E antes de falarmos destes temas tão interessantes e atuais, façamos, conforme o calendário espírita, uma homenagem a um companheiro que, com o seu trabalho e a sua dedicação, nos trouxe muitos conhecimentos e muitos ensinamentos, que com o seu trabalho ajudou a explicar as informações que os espíritos trouxeram na obra de Kardec. Falamos de Leon Denis, nascido em 1º de janeiro de 1846, na França, e desencarnado em 12 de março de 1927, no mesmo país. Considerado fiel discípulo de Allan Kardec, divulgou com amor e dedicação os princípios doutrinários com sua obra literária espírita das mais belas e profundas. Espírito de sólida cultura filosófica e científica, as suas obras são, depois das de Kardec, as de maior apreço e repercussão na propagação espírita. Foi presidente honorário e representante da Federação Espírita Brasileira na França, inclusive sendo colaborador de vários artigos na revista O Reformador. Algumas das suas belíssimas obras: O Porquê da Vida, O Grande Enigma, Depois da Morte, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, No Invisível, Cristianismo e Espiritismo, Joana d'Arc, Médium. Estas são algumas das obras cuja leitura é obrigatória para aqueles que se interessam pelo conhecimento espiritual. Ao nosso amigo Leon Denis, os nossos mais sinceros votos de muita paz e de agradecimento pelo esforço que ele empreendeu na divulgação desta doutrina bendita. O tema da obsessão em crianças gera muitos questionamentos e exclamações carregadas de surpresa. Como uma criança ainda tão jovem pode ser obsediada? Ela nem teve tempo de despertar antipatias, de fazer inimigos? Obsessão é apenas para adolescentes e adultos? Será, meus amigos? Não nos iludamos. Somos espíritos milenares, independentemente da fase biológica da nossa vivência terrena. Uma criança não foi criada no momento da concepção. Apenas o seu corpo físico foi criado naquele momento. Uma criança não é uma folha em branco. Ela já possui páginas e mais páginas escritas no livro do tempo e da vida. Ela já possui um passado de inúmeras experiências no mundo material, em diversos corpos físicos. Em seu histórico de ações, provavelmente cometeu erros e enganos, como todos nós. Deixou-se dominar pelas más tendências e inclinações. A criança é um espírito milenar, com um passado, com afinidades cultivadas ao longo dessas encarnações, que trazem companhias espirituais de outras eras e de outras existências, boas ou más, experiências e vivências com espíritos bons ou espíritos imperfeitos.
Se essa influência for exercida por um espírito imperfeito e se caracterizar por uma ação ou por um domínio persistente, temos então um processo obsessivo. Pois a obsessão nada mais é do que a influência nociva que um espírito exerce sobre outro de forma persistente, independentemente de estar encarnado ou desencarnado. Nós temos a visão equivocada de que obsessão ocorre apenas entre um espírito desencarnado e um encarnado, mas ela, na verdade, pode ocorrer de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, vice-versa, ou de desencarnado para desencarnado. Como uma criança não é uma folha em branco, é a reencarnação de um espírito com inúmeras vivências e experiências, percebemos claramente que uma criança obsidiada não é um acontecimento absurdo, nem tampouco estranho, pois a criança, no fundo, é um espírito. Todos nós vivemos em constante intercâmbio. Crianças ou não, estamos constantemente influenciando e sendo influenciados pelos encarnados e pelos desencarnados. Todos nós influenciamos aqueles que nos rodeiam ou que são objeto dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Consequentemente, se influenciamos, também estamos propensos à influência dos espíritos, seja qual for o seu estado ou a sua situação. Da mesma forma que nós nos afinizamos com as pessoas de acordo com a nossa vibração, com a nossa sintonia, com os nossos pensamentos e sentimentos, as crianças também trazem estas afinidades de reencarnações anteriores, de vivências anteriores. Portanto, as crianças também podem ser vítimas de obsessão por parte de espíritos imperfeitos, de espíritos enfermos moralmente, que passam a influenciá-las fortemente, levando-as à prática de ações infelizes e desequilibradas, causando graves perturbações à criança, que se refletem, obviamente, no seu entorno familiar, no ambiente doméstico onde ela convive. A obsessão nos atinge apenas quando nós nos deixamos envolver por esta sintonia, por esta influência dos espíritos imperfeitos. Ela só ocorre quando não estamos equilibrados e fortalecidos espiritualmente. Por isso podemos perguntar: quer dizer então que não podemos fazer nada quando uma criança está obsidiada? A criança é a única responsável, então, por se deixar envolver num processo obsessivo? Nós não podemos fazer nada para ajudar ou eliminar essa obsessão? É óbvio que o espírito que está habitando aquele novo corpo físico e o obsessor têm responsabilidade por esse processo, em função de desentendimentos e atitudes passadas. Mas aos pais foi dada a missão, a grande missão, de receber aquele espírito que está naquele momento, na sua fase biológica como uma criança, para cuidar e ampará-lo, para protegê-lo e educá-lo para o progresso intelectual e, principalmente, para o progresso espiritual. Pois a função dos pais não é apenas satisfazer as necessidades do corpo físico e do intelecto, da educação formal e intelectual, mas também e principalmente a educação espiritual, do caráter e dos valores.
um lar equilibrado e assentado sobre sólidas bases morais é uma barreira poderosíssima contra os pensamentos e os sentimentos negativos dos espíritos imperfeitos que tentam influenciar as crianças. Ora, se os espíritos nos acompanham de acordo com as nossas vibrações, no nosso lar não é diferente. Acompanham os espíritos no nosso lar de acordo com as vibrações que imprimimos à convivência familiar. Os espíritos que acompanham o nosso lar comungam da nossa vibração doméstica. Se o nosso lar está envolto por sentimentos de amor e de equilíbrio, ali estarão espíritos que também prezam pelo amor e pelo equilíbrio. Mas se cultivamos desequilíbrios e sentimentos negativos, são espíritos imperfeitos que atrairemos para o nosso convívio doméstico. O desequilíbrio e os pensamentos e sentimentos negativos funcionam muitas vezes como porta de entrada para a obsessão nas crianças. Funcionam como chamarizes para que estes espíritos imperfeitos se instalem em nossos lares e passem a influenciar aqueles que moram ali. E, obviamente, a criança que está numa fase não só física, mas psíquica de extrema vulnerabilidade, é as que são mais afetadas de maneira geral. Portanto, o que nós cultivamos no nosso lar? Quais são os sentimentos que cultivamos no nosso ambiente doméstico? Se cultivamos intolerância, desrespeito, frieza, violência e impaciência, que tipo de espíritos atrairemos para o nosso convívio? Se cultivamos egoísmo, vaidade, discussões tolas e fúteis, que espíritos atrairemos para o nosso lar? E o que dizer do materialismo e do consumismo exacerbado, da indiferença aos valores cristãos? Obviamente, todos estes sentimentos atraem espíritos que se afinizam com eles. E os espíritos que se afinizam com estes sentimentos são, obviamente, os espíritos imperfeitos. E muitos, não só imperfeitos, mas maus também, que gostam de praticar o mal. Quanto maior a ausência de Jesus em nossos corações e em nossas atitudes, mais os nossos lares estarão desprotegidos e vulneráveis à influência dos espíritos desequilibrados e imperfeitos. Nesse ponto, no capítulo 11 do livro Missionários da Luz, André Luiz nos alerta sabiamente que os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. André Luiz disse, nos lares sem equilíbrio religioso, e não sem esta ou aquela religião. Mas os lares que não possuem o embasamento moral dos valores dados pelas religiões acabam se tornando vulneráveis a estas influências. Os pensamentos, os sentimentos e as atitudes que cultivamos no nosso lar determinam a qualidade das ligações espirituais que estabelecemos. Determina se nós, no ambiente doméstico, nos sintonizaremos com espíritos bons ou com espíritos imperfeitos. Com espíritos que querem o nosso bem, que procuram nos auxiliar, ou aqueles que querem apenas nos atrapalhar, nos prejudicar, fazer com que nós não aprendamos, fazer com que nós não caminhemos na estrada do conhecimento.
A sintonia mental cultivada por nós é a responsável pelos processos obsessivos. A culpa não é do vizinho, a culpa não é do cunhado, a culpa não é do sogro e da sogra. A culpa é dos pensamentos e dos sentimentos que nós cultivamos no nosso lar. E como nos portar diante do quadro de uma criança obsidiada? Como nos portar diante das dificuldades de convivência com um filho obsidiado? Largamos mão? Deixamos a coisa rolar para ver no que vai dar? Será que é este o comportamento que nós temos que ter? Será que o comportamento ideal é nos queixar a Deus? É alegar injustiça? É reclamar a Deus, mas Deus, por que eu recebi um fardo tão pesado? Eu não mereço esse desgosto. Nos lembremos que se estamos inseridos nesta situação, é porque temos a nossa cota de responsabilidade. E esta cota de responsabilidade pode ser um pedido nosso de ajudar aquele espírito que naquele momento está num corpo infantil a superar as suas dificuldades. Lembremos-nos que a justiça divina é perfeita. Se estamos nesta situação, é porque temos a nossa parcela de responsabilidade ou temos que passar por aquele momento. Portanto, agradeçamos a oportunidade bendita de reparar os nossos erros, se este for o caso, ou de estar ali, naquele momento, com a oportunidade de ajudar aquele espírito a superar esta fase, a superar estes problemas. E jamais nos esqueçamos de que muitas vezes nós pedimos esta missão. Nós pedimos para receber aquele espírito como o nosso filho, justamente para ajudá-lo a superar este problema. Nós nos colocamos à disposição para esta tarefa. Nós concordamos, pedimos, muitas vezes imploramos para que aquele espírito viesse como o nosso filho, seja para que pudéssemos resgatar os nossos erros ou, num gesto de amor, ajudá-lo a superar estes momentos. Óbvio que toda família sonha em ter filhos equilibrados e saudáveis, mas para que este sonho se realize, é necessário que os pais ajudem os filhos, que criem um ambiente de paz e de harmonia em nossos lares. Um ambiente que se sintonize com os bons pensamentos e os bons sentimentos. Um ambiente que atraia os bons espíritos, e não os espíritos imperfeitos, e não os espíritos que queiram apenas o nosso mal e nos atrapalhar nesta caminhada evolutiva. As crianças enredadas nas teias da obsessão pedem socorro, pedem o amparo e a ajuda da família. E como ajudá-los? Como os pais, como a família pode ajudar uma criança em processo de obsessão? Antes de falar como ajudar, nós podemos falar o que nós devemos evitar, o que já é uma forma de ajuda. Evitando certos comportamentos e atitudes, nós já ajudamos bastante as crianças em processo de obsessão e principalmente o ambiente do nosso lar. Certas posturas devem ser evitadas, pois além de não ajudar, podem até agravar um processo obsessivo. E que sentimentos e atitudes são esses? Há uma lista imensa, mas podemos destacar alguns,
desespero, revolta, acusações. Acontece isso nos nossos lares? Acusações, troca de acusações, um dardo envenenado aqui, outro dardo envenenado ali, por meio das palavras. O desânimo, a descrença, a indiferença, a agressividade dentro do lar. Todos estes sentimentos e atitudes não ajudam a eliminar um processo obsessivo. Muito pelo contrário. Atrai um processo obsessivo, pode atrair um processo obsessivo e até agravá-lo. Então, como nós podemos ajudar na cura de um processo obsessivo? Mais uma vez, André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos aponta o caminho, dizendo-nos o seguinte: a prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. É uma frase bem simples, parece fácil praticar no nosso dia a dia, mas será que nós praticamos realmente no nosso dia a dia? Será que nós transformamos esta frase de André Luiz, traduzimos esta frase de André Luiz em atitudes cotidianas, ou somente na época do Natal ou do Ano Novo? Nós devemos transformar esta frase de André Luiz em ações cotidianas, diárias, nos 365 dias do ano, para que possamos transformar o nosso lar em um recanto seguro, não somente do ponto de vista material, mas principalmente do ponto de vista espiritual. Se não queremos que a nossa casa seja invadida, colocamos uma cerca elétrica. Mas e se não quisermos que o nosso lar seja invadido pelos espíritos imperfeitos? Contra esses, não adiantam cercas elétricas nem muros altos. O que previne esta influência dos espíritos imperfeitos é a prática das virtudes que o Mestre Jesus nos ensinou e principalmente nos exemplificou com as suas atitudes. De que forma nós podemos nos prevenir das influências dos espíritos imperfeitos? Com atitudes e pensamentos de equilíbrio, de amor e de elevação moral, vivendo, disseminando e principalmente praticando os ensinamentos que Jesus nos deu há mais de 2000 anos e que nós ainda não conseguimos praticar na sua totalidade. Podemos evitar essa influência perniciosa dos espíritos imperfeitos ensinando o bem, mas principalmente praticando o bem, orando e vigiando. A oração, a prece sincera, é um dos obstáculos mais poderosos contra a influência de espíritos imperfeitos. Podemos nos prevenir exercitando os bons pensamentos, entendendo, compreendendo e perdoando as falhas alheias. Se Jesus perdoou as ofensas que recebeu, e foram muito graves, por que nós não podemos perdoar as pequenas ofensas cotidianas das quais somos vítimas? Podemos nos prevenir praticando o diálogo constante e fraterno, colocando-nos no lugar do outro, ouvindo mais do que falando. Ofereçamos às nossas crianças o tratamento de fortificação espiritual por meio da prece constante e feita com o coração, por meio da terapêutica do passe, se necessário for, do evangelho no lar, este poderoso instrumento, por meio do fortalecimento da fé,
nos valores morais e cristãos, no exercício firme da vontade, porque não basta apenas querer, é preciso transformar o querer em vontade, em atitudes, em ações. E por meio da disciplina e da renovação moral, plantemos no coração das crianças as sementes do bem, pois são estas sementes que as protegerão da influência nociva dos espíritos imperfeitos. São essas sementes que as fortalecerão e as protegerão das influências perniciosas dos espíritos imperfeitos. Esse é o ensinamento que as levará à verdadeira vitória, a do progresso espiritual. Jamais desanimemos ou percamos as esperanças diante de um quadro obsessivo com os nossos filhos ou com as crianças com as quais convivemos. Quanto mais difíceis são os nossos filhos, é sinal de que mais precisamos aprender a amá-los e a educá-los. É sinal de que precisamos ajudá-los com amor e disciplina a vencer as suas más tendências e as suas imperfeições morais. Além da obsessão, outra questão ligada às crianças e que gera muitas dúvidas e interpretações equivocadas é a inseminação artificial. Muitos afirmam que é uma interferência indevida nos processos naturais de reprodução, nos mecanismos naturais da vida, que nós não podemos interferir nos mecanismos naturais que Deus nos legou. Outros dizem que o Espiritismo condena tal prática, e muitos chegam a afirmar que o Espiritismo condena veementemente a inseminação artificial. Meus amigos, os Espíritos já nos dizem, o progresso da ciência faz parte das leis divinas, faz parte das leis naturais. A humanidade, nós precisamos evoluir moralmente e intelectualmente. Portanto, o Espiritismo não condena nem é contra o processo da inseminação artificial. O problema não é o método. O alerta, na verdade, é quanto aos exageros e às deturpações na utilização deste método e em muitos outros avanços que a ciência nos traz. Os avanços da ciência no campo da genética, da manipulação dos genes, quando baseados no amor, são úteis para o progresso da humanidade encarnada e principalmente dos espíritos. Quantos casais impossibilitados de gerar um filho por diversos motivos são abençoados pela paternidade e pela maternidade por este processo da inseminação artificial? Quantos espíritos não têm a oportunidade de reencarnar e cumprir as suas tarefas no mundo material? Aí muitos podem se questionar, como assim? Os espíritos reencarnam nesse processo de inseminação artificial? Uma criança gerada pela inseminação artificial possui um espírito? Essa é uma dúvida bastante comum. Sim, há espíritos reencarnados nas crianças geradas pela inseminação artificial. Independentemente do processo utilizado, se o embrião se desenvolveu, cresceu e nasceu, há um espírito reencarnado, pois se não o tivesse, não seria uma vida, não vingaria no mundo material. Nenhum ser vivo desenvolve-se sem a presença de um espírito reencarnado
naquele corpo físico. Este corpo físico é apenas um amontoado de moléculas, de átomos, de carne. O que lhe dá a vida é a presença do Espírito. E os espíritos que reencarnarão através deste processo da inseminação artificial são previamente preparados para esta finalidade. O processo reencarnatório pode ser diferente, mas o objetivo é absolutamente o mesmo. A grande questão, portanto, como em tantas outras técnicas e avanços científicos, é a finalidade para a qual se utiliza a técnica, o avanço científico. O que deve ser combatido não é a técnica em si, mas sim a sua má utilização. A criação de bebês em série com objetivos escusos, a criação em laboratórios de bebês com características ditas superiores, que se acredita serem de raças superiores, o que é uma grande bobagem, pois a ciência já comprovou que o conceito de raça não existe. Ou seja, deve-se combater a utilização dessa técnica para a criação de uma raça pura ou para fins menos dignos. Independentemente de como foi a gestação, se fruto de um processo natural ou de técnicas como a inseminação artificial, o mais importante é o sentimento que a originou e lhe guia. E que sentimento é esse? É o amor. O amor é o mais importante. Onde está presente o amor, Deus está presente. E para encerrarmos a nossa conversa e reforçar esta ideia de que, independentemente da técnica, o mais importante é o amor, analisemos o que nos disse Divaldo Pereira Franco a respeito deste progresso trazido pela inseminação artificial. Diz Divaldo: consideramos uma conquista valiosa, digna de nosso maior aplauso e respeito, e que todas as mulheres impossibilitadas de terem a fecundação natural tenham o direito de recorrer a ela como um processo de sublimação e de amor materno. Amor, eis o sentimento que deve sempre prevalecer. Muito obrigado, Marcos. E é chegado o momento das perguntas. Aquele que tiver uma pergunta ou uma colocação, por favor, só levantar a mão e o nosso companheiro chegará com o microfone. Marcos, no início da sua palestra, você abordou o tema de a obsessão em crianças. Eu acompanhei de perto um caso, por exemplo, aqui no Centro Espírita Nosso Lar, na rua Ezequiel Freire ainda. Uma mãe tinha que levar o nenê dela de manhã ao Centro Espírita Nosso Lar para receber o passe magnético, porque o obsessor não deixava a criança mamar. Com certeza. Nós temos diversos casos de obsessão e muitos até graves nesse sentido. Porque a ligação entre o obsessor e a vítima, a criança nesse caso, é tão grande que o obsessor tenta lhe prejudicar, inclusive do ponto de vista físico, para desencarnar. Tem obsessores que querem se vingar de ofensas que sofreram em encarnações anteriores. E esse se vingar não é apenas fazer o mal, é, muitas vezes, impedir que aquele espírito continue vivendo naquele corpo físico. Então, existem casos de obsessão em crianças extremamente graves, porque não é pelo fato do espírito estar encarnado num corpo infantil, numa fase biológica que conhecemos como a infância, que ele apaga todo o seu histórico de ações pretéritas, que ele apaga todas as suas ações, todas as ofensas que eventualmente ele tenha praticado em encarnações anteriores. E se o obsessor não for um espírito
equilibrado e que já tenha o amor germinando em seu coração e perdoe aquele espírito, ele pode, por vingança, tentar atrapalhar aquele espírito, inclusive procurando subtrair-lhe a vida física. Saudações, fraterno, irmão. Saudações. A pergunta é: como nós, espíritas ou não espíritas, podemos ou temos condições de identificar uma criança com um processo obsessivo ou simplesmente uma criança de um espírito elevado e que está com a sua mediunidade aflorada? Ou é irrelevante saber isso? Obrigado. Infelizmente não há uma receita de bolo. A mediunidade, essa influência espiritual, ela pode ocorrer de diversas maneiras. Existem algumas situações que nós percebemos claramente que há uma influência, seja pelo desequilíbrio acentuado que aquela criança possui, seja por ações que são absolutamente estranhas à índole normal daquela criança. Mas é difícil nós conseguirmos diagnosticar exatamente se aquele desequilíbrio da criança é uma influência espiritual ou se faz parte realmente da sua índole, do seu comportamento, ou seja, se é uma imperfeição moral que nós devemos corrigir. Então é importante que os pais e os familiares que convivem com aquela criança procurem ficar atentos, fiquem atentos e procurem, por meio da prece, por meio da oração, por meio de todos estes sentimentos que nós citamos aqui, melhorar o ambiente doméstico. Se a criança continua com desequilíbrios acentuados, ações estranhas à sua índole, podemos sim procurar a ajuda do centro espírita, de uma casa espírita, do tratamento do passe, como estamos aqui buscando hoje. Porque aí os amigos espirituais, num ambiente preparado, num ambiente que é focado a este objetivo, eles podem ajudar não só a criança, mas também ao espírito obsessor. Porque o tratamento da obsessão não se restringe a expulsar o espírito, como se ele fosse um ente dedicado ao mal apenas. Também visa esclarecer este espírito obsessor, abrir os seus olhos para mostrar-lhe que estas atitudes não ajudam, apenas prejudicam a sua jornada espiritual. E aí, ajudando o espírito obsessor, nós conseguimos ajudar também a criança a se desvincular desse processo obsessivo. Não é uma receita de bolo, mas é importante que nós fiquemos atentos ao comportamento da criança e busquemos a ajuda da casa espírita quando se fizer necessário. Temos mais uma pergunta. Saudações. Boas saudações. Quando há um casal que tem plena saúde física e clínica e a inseminação artificial não dá certo, isso é uma causa clínica ou espiritual? É outra questão bastante difícil de saber. Pode ser uma questão absolutamente puramente física, ou seja, algum problema físico que a impede, ou pode ser também uma prova que aquele casal tenha que passar, que aquela mãe, aquele pai tenha que passar. Pode ser realmente uma necessidade de eles não terem um filho naquele momento. Então há diversas causas, tanto físicas quanto espirituais, que impossibilitam, mesmo no caso da inseminação artificial, que haja a procriação. Há também a questão que a inseminação artificial é um processo, apesar de ter surgido nos anos 70, com o famoso bebê de proveta, ainda é uma técnica recente, que ainda não está consolidada. Ainda há muitos desafios do ponto de vista científico, fisiológico, da natureza humana, a superar, para que consigamos realmente ter uma taxa de fecundação que seja grande. Obrigado, Marcos. Suas considerações finais, por favor. A vinda de um filho é sempre um momento de muita alegria e de muito amor, mas também de muita responsabilidade,
de muita abnegação. Mais importante do que simplesmente ter um filho é o cumprimento da tarefa divina de educá-lo e prepará-lo para a vida. Pois os nossos filhos não são nossos, são espíritos criados por Deus. Deus nos fez um empréstimo para que cuidássemos daquele espírito do seu filho, para que educássemos, para o que fizéssemos progredir espiritualmente. Seja pelo meio natural, pela inseminação artificial ou por qualquer outro método que a ciência nos legue, o amor, também representado pelas suas duas companheiras inseparáveis, a educação moral e a disciplina, deve ser o combustível da geração deste filho e da convivência com o espírito que os pais receberão nessa condição. Esse tripé, amor, disciplina e educação moral, é que protegerá as nossas crianças da influência nociva dos espíritos imperfeitos. Esse tripé é que sustentará as nossas crianças nas lutas da vida, nas lutas contra os obstáculos da existência. Esse tripé é que construirá a estrada do progresso espiritual que as nossas crianças percorrerão. Jesus semeou o amor em nossos corações. Compartilhemos estas sementes com todos e principalmente com as crianças que Deus confiou aos nossos cuidados. Agradeço a paciência, um muito obrigado e que na estrada de 2014 prossigamos juntos, aprendendo os ensinamentos do Mestre Jesus. Muita paz a todos.